Olá, meu nome é Walter e este é o canal Mundo Filosófico. E hoje, em especial, nós vamos tratar uma mensagem interessante. Nós estamos num momento de conflitos, no planeta Terra como um todo. E essa mensagem vem não como um alento, mas como uma forma de a gente nos preparar para esses momentos. E ela é escrita por uma pessoa bem interessante. 27 de agosto de 2024, não é tão antiga assim. Mas eu vou ler porque ela está fazendo cada vez mais sentido. Então eu acho interessante a gente olhar o que ela está dizendo aqui para nós e ver se a gente consegue achar utilidade para o momento que a gente está passando. Essa mensagem chama-se Simplicidade e Determinação. Palavras que abrem portas no universo. Eu acho que só o título já dá uma reflexão, né? Mas vamos seguir. A cada ciclo, a humanidade cria um novo nome para mim. O mais curioso e misterioso foi o título de Senhor das Guerras. Jamais comecei uma guerra ou interferi nas causas das quais elas iniciaram. Mas posso garantir que fui decisivo no fim de muitos dos grandes conflitos da humanidade e de outros lugares desconhecidos por vós. Posso dizer que tenho mais histórias de batalha que muitos seres têm de história de vida. E vos garanto, jamais, repito, jamais um povo saiu realmente vitorioso de qualquer conflito, ainda que assim conclamem. Sob os olhos do Criador e das leis das quais se aplicam em outras esferas, é impossível conceber que alguém possa vencer uma batalha como as que os homens travam. Gente, aqui até aqui não há o que comentar, né? É bem straightforward, é bem linha reta a mensagem. Vamos seguir então. Todos perdem muito. Nunca houve uma causa nobre o suficiente para valer uma vida sequer. Trabalhei no início dessa criação. Por muito tempo sustentei o raio que vibrou além do imaginável, em nome dos mestres que um dia viriam e hoje estão presentes nessa dimensão, para sustentar a potente luz do Criador. Aqueles que já estudam um pouco do ocultismo, do esoterismo, dos mestres, já deve ter mais ou menos aí uma dica de quem é, né? Mas vamos lá. Agora estamos passando por um momento em que travaremos batalhas do interesse de todos. Vamos ver. Travaremos batalhas épicas que têm como objetivo libertar a humanidade e a terra da névoa que os cercam. Todos têm dentro de si um guerreiro. Como bem sabem, este guerreiro, quando desperto, é um estado de consciência plena. Então aqui ele está dizendo que esse guerreiro não é o guerreiro de pegar armas, de sair para a luta, né? Está bem simples aqui, mas eu estou fazendo essa ponte para deixar claro que nós estamos falando de um guerreiro espiritual, que é a consequência de um despertar em que nós entendemos o nosso papel, escolhemos um lado, o lado do bem. E ali nós então, com a consciência plena, podemos ajudar nesta batalha. Me parece que essa carta, ou essa mensagem, é uma espécie de convocação, né? Mas vamos ver. Para que ele opere na luta pelo bem, é necessário que, em vossa dimensão, esteja atentos a seu estado de espírito. Interessante. Então, pelo que eu estou entendendo, existe um guerreiro que é um estado de consciência, mas de alguma forma nós não temos plena consciência dessa existência ou desta operação. Então nós dependemos de um estado de espírito específico para a gente poder nos conectar com isso e poder contribuir com esse trabalho. É o que eu estou entendendo. Mas lembrem-se, a gente vai lendo, vai interpretando, mas podem surgir outras interpretações. Se você entende diferente qualquer frase aqui, coloca nos comentários. Vai ser mais rico para todo mundo se a gente ouvir a opinião de outros, né? Aí seguindo. Vivendo na simplicidade, e não significa exatamente viver na ignorância ou na falta de recursos, devem ser curiosos para conhecer os mistérios das estrelas, mas vivam na simplicidade em todos os aspectos, pois uma das leis mais importantes dos guerreiros é fazer mais com menos, e isto é a simplicidade que esperamos, evitar desperdícios de toda a ordem. Aqui não é só para os guerreiros, né, gente? Aqui é para todo aquele que entende a importância de saber lidar com qualquer energia, com qualquer matéria, com qualquer situação. Agora essa frase é interessante, porque é a próxima que vem. Porque aí
não está pedindo só simplicidade na atitude. Olha o que ela fala. Até mesmo um pensamento sem razão é um desperdício. Seja simples em tudo. Nós temos que entender que existem várias formas de pensar, né? A gente acha que é uma coisa linear, mas não é. Nós temos, de acordo com os orientais, os Vedas, por exemplo, a Shita, que é aquela... Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? A gente lê. Se está errado a pronúncia, peço perdão. Shita, mas enfim, Shita. Mas que é aquele pensamento ativo que fica o tempo inteiro na nossa cabeça. E ele é acionado por sinapses, por energias que nós não controlamos diretamente. Este eu que fala, quando você diz sou eu, a sua cabeça tem uma segunda fonte de processamento que fica jogando informação. Esse é o Shita, pelo que eu entendo. E aí o que acontece? Esse pensamento, ele pode ser amansado, mas ele não para. Mas a gente pode começar a aprender a lidar com ele e com essa experiência de trabalhar com ele, amenizar esse impacto. Mas assim, aquele momento que nós estamos reflexivos, aquilo é uma força, é uma energia que se usa de pensamento. E este tipo de pensamento que nós temos que refletir a validade deles. Sabe aquele momento que a gente para e fica, poxa, fulano não foi legal comigo, ele fez aquilo, a gente fica remoendo, ele fica, também deixa ele comigo, por exemplo. Isso é um pensamento desperdicioso. Nem existe a palavra desperdicioso, né? Hoje eu estou bem inventando palavras, né? Já veio o Shita, agora desperdicioso, e assim vai. Depois a gente faz um vocabulário de palavras que não deviam estar no vídeo. Aí ele continua. Conecte com as suas esferas superiores e deem força para que o seu guerreiro desperte. Então esse é o trabalho nosso, né? Esse despertar desse guerreiro, nós temos que fazer se nós queremos contribuir com a luz. Aí ele continua. Mesmo com o guerreiro interior desperto, provavelmente não perceberá grandes mudanças em sua vida na matéria, mas ele poderá fazer coisas nos níveis suprafísicos que serão de extrema importância. Então, mais uma vez aqui, olha, a gente não vai sentir muito esse guerreiro atuar na nossa vida na matéria, talvez. Para alguns, talvez sim. Se a missão é trazer essa guerra para o consciente, talvez sim, né? Afinal, o guerreiro é um estado de consciência. Mas veja que é necessário despertar isto, que na verdade me parece ser uma consciência de força, da chama azul. Não me parece ser um guerreiro exatamente guerreiro mesmo, né? Mas me parece que é nos coligar com a chama da proteção, da verdade, da justiça, né? Me parece que a mensagem subliminar aqui é nós tentarmos ser o máximo possível uma linha reta no que a gente faz, no que a gente pensa, evitar os desperdícios e buscar o despertar dessa nosso mestre interno, dessa nossa força interna, para que ela possa trabalhar não só por nós, mas auxiliar no coletivo. E aí ele usa essa palavra guerreiro, né? Aí ele continua aqui, olha, seu guerreiro protegerá suas partes mais elevadas e, se assim for necessário, poderá ser convocado para auxiliar os seres de luz na proteção e na manutenção da paz em todo o universo. Poxa, tá vendo que não existe pessoa pequena, né? Ele não está colocando filtro para ninguém aqui buscar essa energia, essa consciência e assim poder trabalhar para ajudar todo o universo. Às vezes a gente acha que o super-herói está no cinema, de repente está dentro de nós. Não esse super-herói na figura como a gente entende, né? É os Marvels ou nosso corpo humano, mas a nossa consciência, que ela pode nos transformar em grandes e poderosos deuses, protetores do universo, assim é o destino, né? E ele continua, para tanto é necessário um certo alinhamento especial, justamente para que possam ter a real consciência desperta e para essa realidade. E é necessário que trabalhem todos os aspectos da luz divina, reconhecendo nela cada uma das suas características, não apenas entoando palavras de ordem de louvor, mas também meditando e racionalizando a presença de cada aspecto da luz, que recebem e assim possam, aos poucos purificando todas as manifestações das quais vocês representam. Bem longo aqui, vamos quebrá-la em partes, né? Necessário certo alinhamento especial, justamente para que possam ter a real consciência desperta e para essa realidade que é necessário que trabalhe todos os aspectos da luz divina. Então aqui ele está falando, na verdade, que nós temos que estar nossos corpos alinhados, os chakras têm que estar rodando na forma correta, para que a gente possa estar rodando no sentido correto. Porque o chakra é um vórtice de luz. Se a gente roda no anti-horário, ou no sentido errado, né?
a gente acaba trabalhando puxando energia. Então a gente é aquele vampiro de energia dos ambientes que a gente entra. Então a gente não está bem, não está legal, está roubando energia. Se a gente está com o chakra alinhado, fazendo todo esse trabalho de vigília espiritual e mental e física, a gente roda na posição certa e a gente deixa de roubar e começa a doar energia. Então é importante ter esse ciclo de equilíbrio e, uma vez tendo isso, a gente consegue trabalhar com a despertar da consciência para que a gente possa, então, não só receber a luz e de propagar luz, mas trabalhar todos os aspectos da luz, ou seja, os raios, né? O raio azul, o rosa, o dourado, o verde, o violeta, cada um na sua devida e respectiva linha de trabalho. Então, por exemplo, o verde é da verdade, da cura para alguns, o azul da proteção, que a gente está falando aqui, o dourado é da inteligência, o rosa é do amor, e assim vai. Né? Mas acho que o rubi dourado é da devoção, salvo engano. E aí ele fala assim, né? Continua, reconhecendo nessa luz divina cada uma dessas características, que é o que a gente disse agora. Não apenas entoando palavras de ordem e louvor, mas também meditando, racionalizando a presença de cada aspecto da luz. Aqui está dizendo o seguinte, não basta a gente saber que existe, ficar ali rezando, né, fazendo decretos, meditações com as chamas, com as formas de luz, mas a gente vivenciar isso, né? A gente pôr em prática aquilo que a gente aprende. Porque existem os estágios, né, de despertar, aquele que a gente fica curioso, estudando, lendo, aprendendo, fica consumindo muito conteúdo, e em algum momento a gente tem que parar, compilar o que foi aprendido, filtrar o que serve, o que não aprendeu ainda ou não faz sentido ainda ou não faz sentido em momento algum. E aí quando a gente entende aquele pacote de coisas que já começa a fazer sentido, colocar em prática, né? Então aqui que está dizendo, olha, sermos mais simples, temos que vigiar nossa mente, nosso corpo, nossa palavra. Então tudo isso vai abrindo chance de este ser, essa consciência protetora surgir, para que ela possa nos proteger e ainda mais, se necessário for, trabalhar para outras frentes, né? Opa, o aqui. Trabalhar para proteger e ajudar a paz em todo o universo. Aí ele continua aqui, olha. Em especial, meditem sobre a verdade e a determinação. Naturalmente que o amor é a chave. A esperança com a inteligência e a paciência também, pois a nossa guerra não é na destruição. Então, olha só. Aqui, quando ele fala de verdade, determinação, é a chama azul. O amor é a chama rosa, né? A inteligência é dourada e assim vai. Agora, é interessante que existe uma coisa legal de dizer que quando você trabalha com algumas chamas, a azul, por exemplo, é uma chama que nos dá proteção, nos dá muita força, nos dá impulso, mas nós temos que estudar as demais chamas porque elas se complementam. Cuidado com um trabalho de chamas sem a devido atenção, pois depois de outro momento nós vamos ler uma outra mensagem que explica o perigo de nós não sabermos lidar com essas chamas, porque às vezes querendo fazer o bem a gente acaba não fazendo o bem. Então, depois tem uma outra mensagem no futuro próximo que nós vamos ler, que foi também canalizada num dos trabalhos do grupo, que pode nos ajudar a saber lidar com essas chamas, mas por hora saber que isso é um objetivo a ser alcançado, esse tipo de trabalho. E aí ele continua e repete, muitos acreditam que a nossa guerra é na destruição, mas a nossa guerra é na luz, é pela luz. E aí ele continua, e no correto posicionamento da luz, em lugares onde ela não chegava até então, e na palavra de amor que conduz inteligências deturpadas no caminho da elevação para a transmutação de tudo aquilo no qual aquela manifestação participou. Então aqui está dizendo o seguinte, saber levar a luz onde ela não chega até então. Então às vezes a gente fala assim, caramba, estou num ambiente desse tão pesado. Ao invés de a gente reclamar, estou sendo sugado, aprender a gente a levar a luz ali. Servir onde a gente pode servir. Então a gente entra num lugar que nós estamos confortável, a gente pode, se a gente não está vulnerável, sair, lógico,
Mas se a gente está em condição, ao invés de sair e reclamar, permanecer ali e tentar deixar um pouco de luz ali. É um trabalho que a gente faz para ajudar não só a nossa situação de não perdermos a nossa vibração, nossa energia, mas também, de repente, com um pequeno foco de luz, guerreiros como os que nós estamos tentando despertar podem entrar e resolver as questões que naquele lugar existem. Sem precisar interferir nem falar. A energia ela é inteligente, né? A luz ela é inteligente. Então a gente nem precisa pedir, às vezes, só a gente trazer a luz, a gente dá uma oportunidade para aquele lugar. E aí ele diz, né, que do amor para conduzir para essas inteligências deturpadas no caminho da elevação, né, porque na verdade existem consciências que são do bem, do mal, aquelas que estão no caminho errado, né? E essa deturpação que ele diz são geralmente formas de pensamento, criações que são feitas que prejudicam o dia a dia. Então levar a luz permite com que essas formas possam ser desfeitas. E a gente tomar cuidado com o que a gente cria também, né? As nossas próprias formas de pensamento. Por isso que a gente tem que filtrar os nossos pensamentos. Cuidado para não pensar coisas demais, né? E aí ele fala aqui, olha, a transmutação, tudo aquilo que aquela manifestação participou. Desfazer todo o mal, ou desfazer tudo aquilo que é uma energia que está ali no uso indevido. Tomar cuidado com esse uso de energia, né? Aí ele continua. Não há balas, apesar de nossas flâmulas de luz, das quais vocês denominam espadas. Não há embate. Há, sim, uma gigantesca dispensação de luz em todos os lugares das quais a luz um dia foi banida. Então, o retorno da luz para os lugares em que ela não podia ter deixado de estar, né? Interessante, a flâmula de luz não é bem uma espada. Eu desconheço a forma do objeto que eles usam, se assim é um objeto ou não, né? E aí ele continua. E para tanto, precisamos que apontem onde estão as suas sombras para que possamos mirar a nossa luz. E assim, possamos juntos, sem orgulho, compreender quais as nossas fraquezas, os nossos maiores medos, e neles inserir justamente a força divina que os auxilia a eliminar seus pontos mais frágeis. Não sei se vocês perceberam, mas aqui ele entrega o jogo, né? Onde está sendo travada essa grande guerra, que ele está falando aqui em cima, é dentro de nós, de cada um de nós. Então ele está falando, olha, aponta onde que as sombras estão em você, para que a gente possa mirar a luz. Então pedir ajuda desse que se revela no fim da carta quem é, né? Que a gente pode junto esse orgulho, por que esse orgulho? Porque vai mexer em tudo aquilo que a gente tem nas nossas realidades, tudo aquilo que a gente tem como nossos valores. Às vezes são coisas que a gente acha que são inegociáveis pra gente, que são, assim, não abre mão, e justamente aquilo está aprendendo a gente da evolução, às vezes, né? E às vezes são nossas fraquezas, nossos medos. Então nós temos que enfiar a força divina para atuar ali, né? Para auxiliar a gente a sair desses pontos fracos. Pedir que as luzes entrem em nossas sombras, ou a luz entre em nossas sombras, e aí a gente possa, então, limpando esses resquícios dentro de nós mesmos, né? E aí ele continua. Quem é o guerreiro que vai conseguir ter a retidão e não cair nas tentações que as sombras apresentam? Aquele que despertar e trabalhar em sua essência mais profunda, suas fraquezas. Então é necessário a gente limpe, porque a gente entrar na guerra de peito aberto como nós estamos hoje, contra nós mesmos, é uma guerra já perdida. A gente simplesmente olhar para como nós somos hoje e achar que esse é o jeito de evoluir, não adianta nem sair do lugar, gente. Nem adianta começar. Então, se você quer despertar o mestre dentro de você, a sua luz interior, quer despertar dentro de você a porta que abre para você poder subir degrau por degrau na evolução espiritual e um dia estar próximo dos nossos queridos mestres ou mentores, né, de luz, a gente possa contribuir para a evolução do universo, nós precisamos então deixar esses véus caírem e a gente começar a olhar quem nós somos crus, com todas as nossas vergonhas, nossos defeitos, para que a gente possa trabalhá-los e fortificar essa nossa pedra, para que a gente seja um Monte Fiji, né? Uma base sólida. Porque senão o que acontece com a gente? Nós somos alvos fáceis deles, dos inimigos. Por quê? Porque nós temos fraquezas, então somos frágeis, por mais que a gente ache que tenha certa força. Então a gente tem que tirar esses pontos de fraqueza dentro de nós. E para isso, só com a ajuda da gente. A gente não consegue sozinho. E não é psicólogo, psiquiatra. Não estou dizendo que não é bom esse tipo de trabalho. Mas para isso aqui em específico, só mesmo trabalhando com a luz, pedindo auxílio para os nossos irmãos lá de cima. Não tem outro jeito. E aí, a gente tem que despertar e trabalhar nossa essência mais profunda para essas fraquezas sumirem.
E aí ele diz, uma vez superadas, poderão consagrar seus corpos junto ao Pai. Ou seja, nos tornamos um iniciado. E isso significa despertar o divino que há dentro de você, coligado com todas as esferas e planos. Então aqui realmente é um convite, uma iniciação, para que a gente desperte esse guerreiro e entre na senda do trabalho divino. É um convite aberto, gente. Não tem ocultismo nenhum aqui, não sou eu que estou convidando. É quem fez esta notificação aqui, que nós vamos ver depois. E ele continua. Unificar o seu divino é colocá-lo em plano de ascensão tão alto que da forma como vossa consciência se encontra é impossível até mesmo escrever o que vos espera. Olha o presente que a gente recebe por nos permitir essa iniciação. Não é uma iniciação formal, gente. Não é um rito, não tem nenhum ritual, nada. É apenas aceitar e entrar no trabalho, né? É passar pela porta. E se vocês acham que eu estou falando a viajeira, Jesus ele fala na Bíblia, né? Eis que bate a porta, se abrir eu entro, né? Tem essa passagem, né? Eu sei que não vou entrar em detalhe aqui. E aí, se deixar entrar, ceiarei com ele comigo. Uma coisa assim, não vou lembrar detalhes. É isso aqui. Não é um grande ritual, é simplicidade que eles estão falando aqui. Olha que interessante, é simplicidade, é retidão, é caráter primeiro. Eu estava discutindo no último trabalho, nas conversas com nossos amigos do grupo, né, dos portadores da luz, e um dos nossos mentores sutis disseram o grande problema de por que não existe grandes manifestações, por exemplo, de ETs, que todo mundo fica esperando que desça uma nave, ou grandes consciências, ou Jesus volte. Por que nada disso tem ocorrido com tanto mal que a gente está vendo? Porque não é só o livre-arbítrio em si. A humanidade já tem condição de fazer tudo. Nós já temos condição de parar tudo hoje, levantar da mão e fazer o bem um pelo outro. Nós já temos essa consciência, sabemos que esse é o caminho. Todo mundo sabe. E por que não acontece? É justo, então, que alguém venha e fique empurrando, né? Pega na mãozinha, vem. Uma coisa que a gente já sabe. O universo não tem esse tipo de desperdício. Então a gente tem que entender que, na verdade, nós já temos tudo para que o bem ocorra. Nós já nos foi dado tudo, todo o conhecimento, tudo que a gente precisa para evoluir, para a gente subir, para a gente se tornar, né, divinos. A gente tem tudo para sermos santos no sentido de, na evolução das rondas, ir agora na próxima cadeia angélica, sair da cadeia humana para a cadeia angélica. A gente já tem tudo pronto, está aqui. E nós não vamos por quê? O que acontece? O que a gente está valorizando de errado que não conseguimos subir, não é mesmo? Então essa é a grande reflexão. O que está me segurando? Quais são os nossos pesos do balão que estão deixando o balão subir? Tem que soltar aquele saco de areia para ele subir, né? Está faltando a gente olhar quais são nossos sacos de areia. E aí, vamos lá. Ele continua falando assim. Fique atento aos sinais. Se estiverem conscientes de sua força, em sintonia com as energias superiores, poderão sentir e perceber nitidamente os sinais. Ou seja, tá aí um monte de gente berrando, vem, pelo amor de Deus, vem, pelo amor de Deus. A gente aqui, não sei, eu tenho que pagar o boleto. Parece que a gente gosta de pagar boleto, né, gente? A gente gosta de viver nessa situação de, às vezes, não digo nem de escassez, mas de escassez espiritual, de a gente não encontrar o nosso caminho, não encontrar o despertar, não achar a luz, não estar ligado com tudo que nos espera. Espera a todos nós. Não é a minha, você, é toda. A humanidade inteira tem que evoluir. Enquanto um evolui, todo mundo fica de braço cruzado, né? Pensa na corrida de revezamento. O mais lento é que ganha a corrida, não é o mais rápido. Porque o mais lento é que vai determinar o ponto médio menor para que a gente possa ganhar essa corrida. Então, nessa corrida de revezamento, nós temos que ajudar a todos. Para Deus não interessa um. É que nem você fala assim, do meu corpo humano, só interessa salvar uma célula, todo o resto pode morrer. Percebe que célula egoísta é essa? Se nós somos parte de um todo, é como uma célula de um corpo. E o corpo que nós vemos é o planeta Terra. Então, quando nossos irmãos olham com a consciência do planeta, olham para baixo, eles não olham para, olha, Walter, olha, ninguém fala assim, oi, pedacinho de unha. Fala com o corpo todo, fala com o planeta. Então, se nós estamos cooperando com o planeta, é mais do que a nossa obrigação? Não, é só a nossa obrigação. Percebe como nós somos muito eu. A gente é muito egoísta. E quem é a célula de um corpo que é egoísta? É uma célula cancerígena, não é?
Não estou dizendo que nós somos o câncer do planeta, mas uma célula cancerígena, afinal, ela entra e fica roubando recursos, distorce, não quer fazer o papel dela e deixa um corpo doente. E uma célula só pode matar um planeta todo? Pode. Uma pessoa só pode explodir o planeta todo? Pode. Só tem o botão e o número certo de uma sequência de um código aí, né? Explode alguma coisa aqui e pronto, acabou com tudo. Então uma célula pode acabar com tudo? Pode. Mas ao mesmo tempo, uma só célula pode salvar a tudo? Pode. Jesus não fez isso quando ele veio, não mostrou tudo isso pra gente. É que a gente não aprendeu a lição ainda, né? Talvez também, da forma como nos foi revelada essa lição, pode estar faltando alguns pedaços, alguns links estão faltando, mas a gente já tem muito do caminho, né? E nem isso a gente consegue. Então, eu não estou querendo aqui ser agressivo, mas é o momento de a gente refletir o que nós queremos. Qual é o nosso propósito? E entrar de cabeça, não é entrar mais ou menos. É entrar com tudo. Falei, eu vou para esse propósito, né? E aí, entrar de cabeça é isso aqui, olha. A continuação. Ao receber o sinal, atue sobre ele. Seja um com o seu guerreiro e construa a paz suprema dentro de ti. Paz suprema, inabalável. O mundo está caindo e você tranquilo, em paz. Somente assim poderá fazer diferença em sua vida terrena. Porque qual é a mensagem hoje que nós recebemos a todo momento? Guerra, medo, destruição, morte. E como é que nós temos que ser indiferentes? Não, não é indiferentes. Mas nós temos que ser firmes. Nós temos que trabalhar essa lei da firmeza, a lei da não identificação, da neutralidade. Trabalhando a lei da neutralidade, nós conseguimos servir no propósito da ação do bem e da luz. Se nós não tivermos neutralidade dentro de nós, nós seremos mais um espectador atuando para o mal. E aí era o que ele fala aqui, ó. A simplicidade e a paz, através do silêncio, é a chave para a eternidade. O mantra principal dos portadores da luz é no Japamala, conta por conta, a gente faz assim, olha. Paz, silêncio. Paz, silêncio. Conta por conta. Paz e silêncio é a chave para a eternidade. E aí quem escreve esta nossa querida carta? Arcanjo Miguel. Que é tantas outras figuras, né? Tantos outros nomes já teve, como ele mesmo diz. Então, essa mensagem ela é interessante porque a mensagem principal é que nós estamos em guerra dentro de nós mesmos e o planeta inteiro está ecoando estas guerras. A psicosfera inteira está em guerra. E aí a gente está incluindo guerras aqui no planeta. Não necessariamente uma coisa seja consequência da outra, mas uma coisa influencia a outra. Porque se eu estou num conflito interno, eu me identifico com conflitos. Se eu estou em paz, nenhum tipo de conflito me faz bem. Então eu não me identifico com aquilo. Então eu preciso ter a paz suficiente para eu poder não contribuir com nenhuma coisa que pode ser prejudicial para meus irmãos no planeta. Em espécie alguma. De nenhum reino. Então a gente tem que começar a entender que esta briga por posse, por poder. Um pedacinho de terra na Austrália é tão meu quanto daquela pessoa que tem uma propriedade lá e diz que é dele. Não é de ninguém, né, gente? Na verdade, nem meu nem dele. Nós somos parte disso. A terra é que nos possui, não nós possuímos terra. É engraçado, a gente briga pela propriedade, briga por aí eu tenho que ter, aí o que vai ser. Você está de pé, você está na terra. Ninguém vai te puxar para baixo, a menos que cabe um buraco. De qualquer forma, você vai ter um ponto que para. Não é nosso nada disso. Tudo é do Senhor. Tudo é do Criador. Veja que até no Sermão da Montanha, Jesus diz: está preocupado em passar fome? Jesus diz no Sermão da Montanha. Se até um pássaro que não colhe, não guarda comida, ele vai buscar todo dia, Deus deixa faltar, que dirás para o homem, que é a criação mais sublime que Deus fez para este quadrante, para esse planeta? Então, assim, nós temos que começar a entender um pouco que nós, às vezes temos preocupações que elas não são fundamentadas na razão divina, são fundamentadas na razão daqui da Terra. Nós estamos entrando agora num eixo do planeta que nós estamos vendo duas realidades paralelas.
duas realidades ao mesmo tempo. Uma que está evoluindo e outra que está involuindo. E elas estão num ponto que estão se cruzando. Então hoje nós podemos ver pessoas evoluindo e pessoas involuindo. A guerra e a paz sendo suscitadas ao mesmo tempo. Em algum momento isso vai perder essa sincronicidade. Em algum momento vai se dissociar. E aí nós vamos ver o que desce descendo mais e o que sobe subindo mais. E aí o que acontece? Se o planeta vai subir, só sobe quem vai subir com o planeta. Então nós temos que começar a nos preparar para nos posicionar. Lembrando que nós já fomos julgados, nós já fomos então preparados para o nosso destino. Nós estamos cumprindo este destino já. Mas de toda forma, ainda há chance de a gente fazer mais e melhorar muito mais do que está feito. Se não está bom, ficar bom. Se está bom, ficar ótimo. Nós não podemos perder um minuto de experiência nesse planeta. É único que nós estamos vivendo, nós estamos num momento de transição. E quando mudar, pronto. Já é outra realidade, é outro jogo, é outra situação. Nós não sabemos como vai ser. Só sabemos que o que tem hoje não será mais. Então não vamos perder essa oportunidade de evoluir o máximo possível. Lembrando que um dia fomos minerais. Quando a gente explorou tudo que podia no mineral, viramos vegetal. Quando a gente explorou tudo que podia no vegetal, a gente foi para o mundo animal. Quando a gente explorou tudo do mundo animal, fomos para o mundo humano. E quando a gente explorar tudo do mundo humano, vamos para o mundo angélico. E como é que a gente faz isso? Explorar todo o mundo humano. Veja quanta coisa nós temos que aprender. Mas hoje nós estamos tendo um problema que pessoas que não trabalham para a luz estão gerando muito ruído. Então, muito conteúdo que não é aquele que a gente tem que aprender para superar os limites humanos. E o que acontece com isso? A gente gasta uma vida estudando coisas que não servem para nada. Veja, um grão de areia tem mais conhecimento do que nós sabemos hoje. Porque o grão de areia sempre esteve lá. Mas um grão de areia, se somado com o uso a certas temperaturas, vira vidro, vira outras coisas. Depende da areia, vira chip de computador. Então, assim, o que tem de conhecimento num grão de areia, nós não conhecemos em totalidade. Quanto mais no corpo humano, a gente não sabe nem como lidar com o nosso DNA 100%. A gente está mapeando, fazendo mapeamento de genoma, estudo do cérebro. A gente não conhece esse corpo. E não é só esse corpo, como interage como um todo. E nós temos um grande problema que nós já esquecemos, enquanto no reino humano, os demais reinos, o que a gente aprendeu. A gente tem a essência, mas a gente não tem mais todo o conhecimento que está lá. E nós, quantas vezes nós meditamos olhando para uma pedra, para uma planta, para um animal, para o céu? Esse espírito contemplativo, ele é muito importante porque ele ativa esse conhecimento todo que a gente perdeu. Então veja quanta coisa a gente tem para aprender que está aí, perdido, parado, e que a gente não está aprendendo, não está evoluindo. Então, o grande senão deste ponto de virada do planeta, em que nós estamos ainda num Kali Yuga, acabando ele, que é o momento de sombra, explosão de pessoas, escassez e muita coisa acontecendo e a gente não tendo como controlar. Quando isso se encerrar, nós vamos entrar num outro momento. Então, mas a gente só vai para esse outro momento se tudo que tem nesse momento a gente puder aproveitar e aprender, explorar o que tem que ser explorado. Aí a gente consegue evoluir. Então, viva o máximo que você puder. Aproveite cada minuto, cada segundo como se fosse o último. Não fique mais perdendo tempo o dia inteiro no celular, TikTok, olhando coisa que não importa. Leia livros, medite na natureza, comece a se preocupar com a sua alimentação, com o que você pensa, com o que você fala. Tenha mais paciência com as pessoas ao redor. Não seja tão agressivo. Na verdade, se agredirem você, baixa a cabeça, respira fundo e segue. Isso não é ser covarde. Isso é não ser reativo à animalidade do outro. Mostrar que existem outros caminhos para as pessoas, né? Que há um caminho que não precisa ser pelo agressivo. É difícil? Claro que é. Eu sou o primeiro a dizer, esses dias eu tive que ser mais incisivo e eu fui agressivo. Depois eu fiquei mal, triste, porque eu percebi que eu não precisava ter sido agressivo. Mas só essa reflexão, se acontece comigo ou com você, já é um bom caminho. Significa que nós estamos percebendo que a agressão não é necessária.
E aí nós estamos saindo deste mundo do animalesco, tirando o que tem de menos sutil, derrubando aqueles sacos de areia para o nosso balão subir cada vez mais e mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Ela ficou mais longa, né? É uma mensagem curta, eu falei bastante, mas espero que você tenha gostado. Comente o que você está achando desses vídeos, o que você achou desse vídeo, se você teve algum insight diferente na mensagem. Eu vou começar a voltar para essa e trazer mais mensagens, eu vou começar a deixar digitado na descrição as mensagens, porque na transcrição às vezes erra, e às vezes você pode querer ler sem os meus comentários. Então eu vou começar a deixar as mensagens com a data da canalização, para que vocês possam estudá-las ou lê-las, se assim for da vossa vontade. Então eu espero ter ajudado vocês com alguma informação útil, e ficou à disposição mais uma vez. Vamos juntos evoluir, tirar essas bolsas dos nossos balões para a gente poder crescer. E até a próxima, hein, gente? Até um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, hein? Não está inscrito? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber os novos vídeos. Comenta, compartilha, deixa seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele passa para mais pessoas e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Muito obrigado, viu? Um grande abraço para vocês e até a próxima, hein?